Versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e que há entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias estão contados em 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, a quais lhe deram filhos, e estes foram homens valentes e varão de renome. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Parando por aqui, no versículo 5. O que estava acontecendo na época de Noé? Os anjos caídos, que estavam sobre a terra, tiveram relações sexuais com mulheres. Quando ele fala os filhos de Deus, eles estão falando dos anjos caídos. E ali eles tiveram um híbrido, filhos híbridos, valentes, que a mitologia grega vai falar que são os deuses ou semideuses. Os gregos lá, que vai falar que é Zeus, Apolo, quem mais? Odin, Eros, Poseidon, Zeus, Ares, né? Hércules. Eles vão falar que são esses homens, que na mitologia grega eles falaram que eram semideuses, que era a relação, o fruto da relação sexual entre um deus e uma mulher. Então eles chamavam de semideus, igual como era Hércules. E isso de fato aconteceu. Não só na mitologia grega, aconteceu de fato na época de Noé. Os filhos de Deus, ou seja, os anjos caídos, tiveram relações com mulheres. E aí o fruto dele eram homens de renome, gigantes e valentes que habitavam na terra. E por causa disso, por eles terem uma anatomia diferente da humana, eles tinham muita força, muita fome e muitos perversos. Por isso que Deus vai falar: o meu espírito não vai habitar no híbrido. Portanto, há muita violência na terra, porque como eles eram indestrutíveis, por causa da sua anatomia, da sua musculatura, eles faziam o que queriam. Então eles abusavam de mulheres, de homens, comia toda a plantação, eles devastavam aquela região, não respeitavam a ninguém, faziam o que era da sua própria vontade. E nesses dias nós vemos as religiões como o satanismo, como o espiritismo e como a ciência também. No satanismo tem mulheres que têm relações com espíritos malignos, em que elas chamam de seus maridos. Eu sei que essa não é uma pregação normal, não é uma pregação muito comum, é uma pregação de conhecimento do que nós estamos vivendo agora. Pode ser chocante para alguém que nunca tenha ouvido isso, mas é a verdade. Quando a gente vai pesquisar no YouTube, é só que a gente vê câmeras capturando mulheres sendo abusadas ou tendo relações com ninguém. Mas ali é um espírito maligno. A câmera não captura o espírito, não captura o demônio, mas ali eles estão tendo relações sexuais. A mesma coisa acontece com homens que querem se tornar mulheres e mulheres que querem se tornar homens através da ciência. Ela muda a sua anatomia do corpo. Eu estava vendo que no campeonato feminino de natação, entre uma mulher trans que a liga aceitou, ela estava ganhando todas as competições. Porque o corpo dela era trans, ela tinha feito a transformação de homem para mulher, mas a anatomia, a musculatura era de homem. Então, um raio de 30, 40 metros que as mulheres estavam nadando, essa trans ela saía na frente. E elas estavam vencendo todas. Porque a sua anatomia, a sua musculatura era de homem.
Estão invertendo os papéis. A musculatura daqueles semideus, daqueles gigantes, daqueles valentes, era uma anatomia diferente. E o anticristo, quando vier, ele vai exatamente habitar no descendente daqueles anjos caídos. Porque ele vai reencarnar, aliás, o espírito do próprio Satanás vai entrar dentro dele. E uma musculatura normal como a gente, onde o Espírito Santo habita, não vai suportar tamanha dimensão, não consigo nem, me fugiu agora a palavra, para que o anticristo opere maravilhas com o espírito do próprio Satanás. O corpo dele vai ter que ser um corpo modificado. Ele vai ter que ter uma musculatura diferente. É igual quando nós estamos aqui expulsando demônios, expulsando principados. Tem pessoas que elas não conseguem conter aquela energia espiritual, elas começam a inchar. Começa a inchar, o corpo começa a desfazer. Nós temos que expulsar na mesma hora. Quando o anticristo vier, ele vai exatamente entrar numa pessoa que tem uma musculatura diferente. Por isso que hoje a ciência está começando a transformar, colocar pessoas híbridas. Lá na China, teve um médico que ele estava fazendo crianças híbridas, através ai meu Deus, esqueci agora, da artificial, como que é o nome? Jesus ajuda. Não, é através do, tipo bebê de proveta, alguma coisa assim, artificialmente, quando a mulher não vai ter filhos, que ela não consegue ter filho em relação sexual com o homem, elas vão no laboratório e lá eles fazem a inseminação artificial. A inseminação artificial. E através da inseminação artificial, teve um médico que estava colocando esses bebês com uma genética modificada. Ele chegava para a mulher e dizia: você quer ter homem ou mulher? Ela dizia: eu quero ter mulher com os olhos claros, com o cabelo isso. Ele colocava geneticamente, ele modificava e colocava a criança mais dotada. Geneticamente ele fazia uma modificação. E ele foi expulso da medicina. Mas ele fez isso muitas vezes antes de descobrirem. Então tem pessoas que são geneticamente modificadas. Pode procurar no Google como isso é verdade. Apareceu nos jornais. Modificada pela inseminação artificial. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Aprender e orar. Vamos continuar como nos dias de Noé. No versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de ter feito criado. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Aleluia. Eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus e gerou a 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Por que Deus fala que havia se arrependido? Não é porque Deus é mau, porque naquela época eles faziam feitiçaria, ocultismo, eram bruxos, em que tinha canibalismo, comiam os próprios filhos. Hoje em dia nós vemos pessoas endemoniadas, possuídas, que comem o próprio filho. Matou, esquartejou, pegou a carne, fez de churrasco e colocou para a filha comer. Eu acho que aconteceu em Maranhão. Canibalismo. Nós vemos